Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, nós sabemos, né, que a liderança, os líderes de uma igreja, eles foram chamados para pregar a verdade, né? E não encobrir nem os seus próprios pecados, muito menos os pecados da igreja, né? Do próximo, do outro, certo? Mas, infelizmente, certo? A gente sabe que nem todos os líderes têm temor a Deus, nem todos pregam a verdade, nem todos, né, vão fazer aquilo que é para ser feito, ou seja, né, pregar a verdade e não encobrir os pecados das pessoas. Mas, infelizmente, né, e isso não é de hoje, isso não é uma coisa que acontece nos dias de hoje. É uma situação que sempre aconteceu, certo? Desde que o mundo é mundo, né? A gente vê líderes que encobrem os seus próprios pecados ou o pecado dos outros, né? Do seu próximo, certo? Mas a Bíblia é bem clara quanto a essa questão aqui, né? Que essas pessoas, né? Elas serão, né? Cobradas com maior rigor. Maior rigor, essas pessoas serão cobradas. Líderes de igrejas, né, serão cobrados com maior rigor diante de Deus, certo? Então, a gente que conhece a verdade da palavra de Deus é que não podemos passar a mão nem nos nossos próprios pecados, muito menos nos pecados dos próximos. Temos que dizer a verdade, sempre pregar sem encobrir os pecados de ninguém, nem os seus próprios e muito menos do seu próximo, certo? Fomos levantados para isso, porque se não tem líderes, certo? Né? Tem servos, tem servas, certo? Que conhece a verdade, né? Que não encobre os seus pecados. Sempre vai ter gente, certo? Que tem temor a Deus. Sempre vai ter homens e mulheres de Deus que tem temor à palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, que prega a verdade. Tá aí, eu e muitos outros irmãos estão aí para não encobrir a verdade da palavra de Deus, né? E eu vou pregar, né? No meu caso, eu vou pregar, doa quem doer. Pode doer na minha família, pode doer nos meus amigos, pode doer nos meus colegas, só não vou encobrir os pecados, certo? Porque esse não é o meu papel, não é o seu papel, não é nem o papel desses líderes de igreja, mas infelizmente, a gente sabe que existe liderança corrupta, né? Em nome do dinheiro, para conseguir dízimo, para conseguir oferta, né, para conseguir o público. Eles estão preocupados não é com os pecados das pessoas, não é com a salvação das pessoas, a gente sabe bem aqui. Eles estão preocupados com dinheiro, grande parte estão preocupados com dinheiro, grande parte estão preocupados com qualquer outra coisa, menos com a salvação de vidas, menos com a vida das pessoas. Eles não estão nem aí para a vida das pessoas. Eles estão preocupados com dinheirinho, ó, no bolso, certo? É com o público, é que a sua igreja esteja lotada, porque quanto mais, né? Quanto mais gente tiver dentro dessa igreja, mais dinheiro, mais bunfunfa entra no bolso, né? Eles estão atrás de riquezas, eles estão atrás de outras coisas, eles não estão preocupados, esses líderes, certo? Que encobrem os seus pecados e encobrem os pecados dos outros, eles não estão preocupados com as vidas das pessoas, nem com a salvação dessas pessoas, muito menos com a libertação dessas pessoas. Eles estão preocupados com dinheiro, com riqueza, certo? Estão preocupados com outras coisas, mas como diz a palavra de Deus, maior rigor terá essas, né, pessoas que estão à frente de ministérios, que estão à frente de igrejas, certo? E não pregam, pelo contrário, certo? Abafam o pecado da pessoa, passam a mão e, né, e outras coisas mais que com certeza eles fazem. Mas a gente sempre viveu épocas, é por isso que os verdadeiros, né, são perseguidos, certo? É por isso que nós, como os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, a gente é perseguido, a gente é caluniado, difamado. Ontem mesmo eu estava, né, vendo alguns vídeos e caiu esse vídeo na minha timeline, né? E tinha um pastor dizendo que estavam perseguindo ele,
mandando ele não pregar mais a verdade, porque, né? Ou seja, né? Não querendo que ele pregasse mais a verdade, porque estava perdendo membros na igreja e ele, né, fez um vídeo, porque se acontecer alguma coisa com ele, né, as pessoas iam saber que ele estava sofrendo perseguição da própria igreja, que a igreja, veja que é a própria igreja que persegue os servos de Deus, né, as servos e os servos de Deus, aquele que diz que é crente, certo? Aquele que não quer ouvir a verdade, não quer ser confrontada com os seus pecados. E ele estava pregando a verdade na igreja, e os pastores, os líderes, certo? Os outros pastores, porque ainda existem pastores, sim, que têm temor a Deus, que pregam a verdade da palavra de Deus. Existem ainda muitos líderes de Deus que pregam, que prezam pela verdade, que não encobrem os pecados, nem os seus próprios pecados, nem o pecado do seu próximo. Porque eles estão, certo? Eles têm temor a Deus, eles querem que as pessoas se salvem, se libertem, se transformem, né? Mas existem pessoas que não estão interessadas na vida das pessoas. Então a gente é perseguido. E ele estava falando lá que não ia deixar de pregar a verdade, porque alguns queriam que ele se calasse, que ele não pregasse mais a verdade. Porque a gente, né, tem um Deus que nos ajuda, que nos levanta, certo? Então, pregar a verdade nesse mundo corrompido é difícil. A gente sabe que pregar a verdade, né, não encobrindo os pecados das pessoas é difícil, é complicado, porque a gente é perseguido todo o tempo, todo instante, né? As pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas não estão acostumadas, né, com a verdade. Elas foram acostumadas, até a própria igreja acostumou essas pessoas, né, com a mentira, passando a mão na cabeça, né, botando os seus pecados debaixo dos tapetes, né, e elas foram acostumadas a isso aqui, certo? Né, porque muitas vezes os líderes das igrejas conhecem o pecado da pessoa, mas não confronta, certo? Conhece o pecado da pessoa e, pelo contrário, bota por debaixo dos panos, aí bota a pessoa lá como para trabalhar na igreja, sabendo que o pecado daquela pessoa é gravíssimo diante de Deus. Então eles não querem saber, eles não confrontam, certo? Eles não têm temor a Deus. Essas pessoas não têm temor a Deus. Mas como eu já disse, isso aqui, gente, não é coisa do outro mundo. Isso sempre teve líderes, certo? Corrompidos, né? A corrupção está dentro da igreja, certo? A corrupção está dentro da igreja, não é fora, é dentro da igreja. Certo? Porque quando a pessoa já entra corrompida ali para a igreja. E muitos se corrompem lá dentro. Muitos líderes se corrompem lá dentro. Quantos aparecem aí no jornal, né? Situações e mais situações, né? Na televisão aí, né? Mostrando a corrupção dentro da igreja, os escândalos que está dentro da igreja, é adultério, é fornicação, líderes que rouba, certo? Rouba dízimo, rouba isso, né? Adultério também, certo? Né? E ainda aceita os pecados, além de cometer, né, os pecados, ainda induzem outras pessoas a cometer os mesmos erros e os pecados. Então, maior rigor terá para essas pessoas, maior rigor, né, maior cobrança terá essas pessoas, né, de líderes, né? Se aqueles que encobrem o pecado do seu próprio também será cobrado, imagine esses que deveriam, né? Esses que deveriam estar ali, não aceitar os pecados das pessoas, né? Pregar a verdade para que as pessoas se arrependessem. Mas elas não, elas fazem o contrário, né? Elas fazem o contrário, mas, certo? Maior rigor terá essas pessoas. Então, não nos preocupemos, porque tudo está nas mãos de Deus. Isso não é uma coisa de ontem, não é uma coisa que acontece nos dias de hoje. Isso aconteceu ontem e enquanto Jesus não vir, minha filha, vai continuar acontecendo isso. Vai estar sempre líderes corrompidos que vai, né, estar aí encobrindo os pecados, os seus próprios pecados e os pecados do seu próximo. Sempre vai ter. Sempre vai ter. O que cabe a gente é não fazer a mesma coisa que essas pessoas,
certo? E para isso Deus levantou nós para pregar a verdade e não encobrir e nem aceitar os pecados dos outros, nem aceitar os nossos próprios pecados e muito menos o do nosso próximo. Então é isso aqui, certo? Então, mas não se preocupe porque, né, a igreja foi feita para pecadores. E os líderes também não são diferentes, certo? Eles não são melhor nem pior do que ninguém, porque eles também são pecadores, eles também têm pecados e para isso eles precisam, né, se arrepender dos seus pecados, assim como os membros que estão sentados lá na igreja, os líderes também precisam se arrepender dos seus pecados e delitos para que se vá, né, para o céu, porque se não se arrependerem, não irão para o céu, irão sim para o inferno, certo? Ai daquele, né, daquele líder de igreja, né, que não se arrepender dos seus pecados, né, que encobriu os seus pecados. Ai dele, porque, né, além dele ter maior rigor, pagará o preço muito mais, 10 vezes mais, 50 vezes mais, né? Então deixemos essas pessoas nas mãos de Deus e, né, prosseguimos nós não aceitando e não nos corrompendo com essas pessoas, não nos juntando ao que essas pessoas fazem. Amém?